Olá pessoal, então hoje nós vamos começar o nosso livro de Juízes. Então esse é o livro que nós vamos tratar, é o livro do Timothy Keller, Juízes para Você, editado pela editora Vida Nova. E vamos falar sobre o capítulo 1. O capítulo 1 tem o título de Discipulado Descomprometido. E ele vai mostrar como o povo de Israel, ao entrar na Terra Prometida, ele mostra algumas coisas daquilo que deveria ser a sua aliança com Deus, o fato de que ele realmente não está comprometido com ela, mas pelo contrário, ele acaba fazendo aliança com outros povos. E a gente vai ver isso um pouquinho mais a fundo conforme a gente vai trabalhando o texto. Olha que interessante. O livro de Juízes, ele começa falando sobre a morte de Josué. Esse é o primeiro versículo. E o último versículo de Juízes fala que naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia aquilo que bem entendia. Então ele mostra a morte desse líder e, ao mesmo tempo, mostra a expectativa que o povo tinha de ter um líder, de ter alguém que dominava, vamos dizer assim, ou que regulava, né, sobre a nação e que direcionava a nação dentro daquilo que a nação deveria realmente fazer. Isso é bastante interessante porque nos revela que, para entendermos bem o livro de Juízes, nós precisamos compreender como essa situação está desenvolvendo e desenrolando dentro do livro de Juízes. Precisamos então entender qual é essa aliança que Deus fez com o povo dentro do livro de Josué com esse último grande líder que o povo teve. E essa aliança começa com a forma como Deus chama Josué. Quando Deus chama Josué, ele diz: ser forte e ser corajoso. Isso aí a gente sabe bem, até acaba se tornando um chavão em muitos lugares, né? Ser forte e ser corajoso. E era isso que Deus estava esperando da nação, não só do líder da nação, mas que o líder incentivasse a nação, que o líder levasse a nação a ter esse estilo, né? Ou vamos dizer assim, essa vida de coragem diante de povos que ela deveria conquistar e que muitas vezes seriam povos cujo poder militar seria maior do que o povo de Israel. Porém, o povo de Israel deveria crer e confiar em Deus. Deus daria a vitória para o povo de Israel. Porém, a história nos mostra que desde a época lá do povo do deserto, quando Moisés enviou aqueles 12 espias, 2 voltaram realmente com fé corajosa. E esses 2 foram Josué e Calebe. E no nosso livro nós vamos perceber que esses personagens permanecem com essa fé corajosa. E essa fé corajosa vai ser um contraste muito forte com a fé do povo, que não é uma fé corajosa. Por isso esse título de um discipulado descomprometido, de uma fé descomprometida, de uma atitude descomprometida e com falta de coragem para com essa aliança e com esse Deus da aliança. Deus então havia dito para o povo que se eles tivessem coragem, que se eles estivessem crendo nele, ele daria a vitória e que eles então possuiriam a terra. Porém, não foi bem assim que acontece. E é assim que começa o nosso livro de Juízes. O nosso livro de Juízes, ele inicia mostrando que o povo então, ao entrar na terra prometida, começa a ter problemas na sua conquista. O livro de Juízes, no capítulo 1, mostra a conquista, ou melhor, a tentativa de conquista, vamos dizer assim, de 9 tribos. Mas o foco principal está na tribo de Judá. E é interessante que logo no começo ele vai mostrar que a tribo de Judá convida, ou chama, ou convoca, vamos dizer assim, a tribo de Benjamim para ajudá-los a conquistar o seu território. Isso parece ser alguma coisa normal, vamos dizer assim, ou natural, porque afinal eram irmãos, eram também israelitas e, vamos dizer assim, eles estão querendo aumentar o seu poder militar e vamos fazer agora uma aliança, vocês são nossos irmãos, vocês vão nos ajudar a conquistar o nosso território e depois nós vamos com você conquistar o território de vocês. Porém, isso demonstrava a falta de fé que eles tinham. Porque Deus havia dito que cada tribo deveria ir até o seu território e conquistar o seu próprio território. Quando Judá, então, convida a tribo de Benjamim a ir com eles, demonstra que eles estavam com medo de ir sozinhos e que estavam com medo do seu número de guerreiros. Eles queriam ter mais guerreiros porque estavam com medo de enfrentar sozinhos o número de guerreiros que eles deveriam enfrentar. E essa fé descomprometida, essa fé medrosa, essa fé que está com
com medo de encarar sozinho e de confiar que o Deus da aliança vai realmente estar junto e vai dar a vitória, que foi o grande problema. Apesar deles conquistarem o território que eles deveriam conquistar, o narrador ele vai dar ênfase a um personagem muito especial no capítulo 1. E esse personagem é exatamente Caleb e a sua família. Caleb, ele deveria conquistar uma parte do território, que é a parte de Kiriat Sefer. E então ele diz que aquele que conquistar esse território, ele vai dar a sua filha, Axa, como esposa. E aí então um homem vai lá, Otoniel, e conquista aquela cidade e então recebe a filha dele como a filha de Caleb como esposa. E assim que ele recebe a filha de Caleb como esposa, ela chega e fala assim: olha, vamos chegar para o meu pai e vamos dizer que não é só então isso aqui que nós queremos também fontes de água e nós queremos campo. E parece que ela está sendo então orgulhosa, parece que ela está tendo uma atitude de querer mais, né? de ser pedante talvez, mas não é assim que o texto bíblico demonstra. Pelo contrário, ela está sendo alguém corajosa que está querendo possuir a terra. Alguém que batalhou, alguém que teve vitória e ela quer ter a terra. Ela confia em Deus e ela quer possuir a terra. E essa é a grande diferença que Timothy Keller mostra para nós no seu livro entre essa família de pessoas que confiam na aliança e confiam num Deus que vai dar a terra e eles vão possuir a terra e a terra será deles, e um outro povo que na verdade está tentando fazer aliança, seja com outros israelitas ou com o povo da terra, porque está com medo e não confia no seu Deus. E é assim que nessa primeira parte do capítulo 1, Timothy Keller vai nos levar a pensar: como é que está a nossa fé? Será que é uma fé corajosa? Será que nós realmente cremos em Deus? Será que temos depositado a nossa fé nele em todas as áreas da nossa vida? Que Deus te abençoe.